Olá, tudo bem com você? Eu sou Milena Grisoli, sou mentora e psicanalista e nesse canal eu trago a você um novo nível de desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, obviamente com base cristã. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante que desperta muitas dúvidas entre vocês, mas é uma questão bem simples. Hoje nós vamos falar sobre jejum, então vamos lá. Se você for pesquisar a palavra jejum lá no dicionário, você vai encontrar o seguinte: privação total ou parcial de um alimento. Então, o jejum, gente, basicamente significa não comer. É você se privar, intencionalmente você se priva de alimento. Então, algo que as pessoas confundem muito é a relação entre jejum e propósito. Tem muita gente que faz propósito achando que está fazendo jejum. Não é errado fazer propósito. Só que o jejum bíblico mesmo, é aquele onde você se priva da alimentação. Onde você tira uma refeição, você vai tirar o seu café da manhã, você vai tirar o seu almoço, você vai tirar você vai tirar o seu jantar, você vai escolher a refeição onde você vai tirar, até você ir elevando esse jejum em outros níveis. Então sim, você pode fazer um jejum e um propósito, mas não faça somente propósitos, faça jejum de se privar de alimento de fato, ok? Milena, qual é o principal propósito do jejum? O jejum, ele tem uma questão primordial, que é você estar mais perto de Deus. Você se achegar mais a Deus. Você mortificar a tua carne e ter mais sensibilidade no teu espírito. Então, quando eu tô fazendo jejum, eu intencionalmente faço o jejum para estar mais perto dele. Na Bíblia, a gente vê muitos casos onde as pessoas, elas se arrependem de determinados atos e tudo mais, e aí eles trazem o jejum. Ou então faz jejum em determinadas causas específicas, de guerras e tudo mais. Mas a causa principal de jejum é estar perto de Deus para ter essa sensibilidade. Então eu digo, nós não precisamos esperar as coisas ficarem ruins, nós não precisamos esperar ter que nos arrepender de uma coisa grandiosa, de um erro grandioso que cometemos, para a gente ter necessidade de fazer jejum. Nós podemos sim desenvolver o hábito, a prática do jejum como uma disciplina espiritual para estar mais perto de Deus, para mortificar nossa carne e ter mais sensibilidade no espírito. Eu separei alguns versículos aqui para falar com você sobre jejum. O primeiro deles está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Saco e cinza era uma questão quando o povo judeu, eles queriam se humilhar diante de Deus. O jejum, ele é uma tremenda posição de humilhação e de sacrifício diante de Deus. Ou se não é uma humilhação, você ficar cheio de fome em prol de se aproximar. Vamos botar assim, imagina, você ficaria cheio de fome para se aproximar de alguém na Terra? Não, seria uma humilhação, né? Mas nós nos humilhamos perante Deus, nós nos sacrificamos diante dele para estar mais perto dele. O jejum, gente, um dos fatos primordiais do jejum. Hoje eu tô fazendo um jejum, hoje eu tô no meu penúltimo dia do jejum, amanhã é o último dia. Depois eu vou fazer um vídeo, depois de amanhã eu vou fazer um vídeo contando sobre a experiência. Mas o jejum, ele te expõe ao pior de você. Você tem mais clareza dos seus erros, das suas falhas, das suas intenções. Esse jejum que eu tô fazendo é com o objetivo principal, obviamente, de purificação. Então, busca ao Senhor e purificação interna para que o Senhor ele revele a mim mesmo os meus erros, os meus pecados, as minhas iniquidades, e para que eu possa purificar verdadeiramente as intenções do meu coração. E olha, é forte, é tremendo. E o Senhor, ele vai te mostrar as questões suas internas que, se você olhar de forma superficial, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Agora, quando você tem uma sensibilidade espiritual provocada pelo jejum, você começa a ver coisas que antes você via, você começa a se incomodar com coisas que antes você não se incomodava. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem como eu querer ter experiências profundas com o Senhor sem adquirir santidade. Então o jejum, ele vai nos purificando para nos levar a um outro nível de proximidade com Deus. Nós não conseguimos acessar a grandeza do amor de Deus sujos,
das nossas iniquidades. Então, quanto mais perto eu quero estar de Deus, mais eu abro mão dos meus prazeres, das minhas vontades, de coisas que são até lícitas, coisas que nos convêm, mas nós chegamos num nível de fome e sede onde a gente abre mão de determinados prazeres, de coisas que são lícitas para chegar perto dele. Dentro do jejum, uma das coisas que eu mais percebi e que mais mexeu comigo, eu nunca tinha feito um jejum prolongado assim. Eu tô fazendo uma refeição por dia, hoje é o dia 9, amanhã é o dia 10, o último dia. E aí, gente, eu não percebi o quanto que valorosa era o alimento. A comida é muito valorosa. A gente come as coisas rápido, sem dar importância, sem sentir o sabor, sem perceber o quanto que é prazeroso, o quanto que é gostoso. O quanto que a comida, o alimento também é somente saudável, né? São legumes e carne vermelha. Então, como que os legumes, eles são gostosos? Eu não consigo sentir a delícia de um legume enquanto eu estou me empanzinando de brigadeiro, de chocolate, de hambúrguer, de McDonald's. Você tá me entendendo? Eu não consigo sentir o sabor saboroso de um legume quando eu dou muito tempo, eu dedico muito tempo comendo coisas que não me fazem bem. Então, as coisas que não nos fazem bem, não fazem bem para o nosso corpo, parecem que são as melhores, parecem que são boas, parecem que são eficazes para o nosso corpo, nos enchem de prazer. E esse excesso de prazer me impede de ter a sensibilidade de perceber o quanto que um legume é saboroso. E isso não é sobre legumes. Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com isso, com jejuns, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, em benignidade, e se arrepende do mal. Gente, antes de gravar esse vídeo aqui, eu tô até assim, um pouco emocionada, porque literalmente eu tô numa sensibilidade. Eu tava ouvindo um audiobook, e o audiobook ele tava falando de um livro da Rebecca Brown. E eu não vou estender muito sobre o livro, mas eu vou te falar como que aquilo mexeu comigo. Ela tava contando algumas experiências sobrenaturais, extremamente sobrenaturais, que ela já teve. E aí ela tava falando como que o pecado, nossa, que forte, como que o pecado nos impede de perceber, de sentir o amor de Deus por nós. E quando você se coloca num tempo de jejum prolongado, você começa literalmente a sentir as coisas diferentes. Talvez não esteja fazendo sentido nenhum isso que eu tô te falando agora, mas o negócio aqui está borbulhando no meu coração sobre o amor de Deus, sobre a sensibilidade de perceber os detalhes, de ver, cara, como que nós somos sujos e pecadores, mas como que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele tem um carinho imenso por nós. Ai, gente, isso é muito forte. Entrar nesse nível de desfrute, de contemplação é uma coisa que não tem preço. É difícil de explicar em palavras. O jejum, ele traz o nosso coração, a nossa intenção de volta para o lugar certo. Você começa a ter clareza do que precisa ser transformado dentro de você. De como você precisa submeter o teu caráter a Jesus. A palavra diz, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Podemos utilizar o tesouro como tempo? Vamos utilizar aqui o tesouro chamado tesouro de tempo. Onde está o seu tempo, aí estará o seu coração. E quanto tempo você tem dedicado às disciplinas espirituais? O quanto do seu tempo você tem dedicado a Deus? Quanto? Esse vídeo aqui não é só para te ensinar sobre o jejum, mas te incentivar e te encorajar a prática do jejum para levar para... Gente, se vocês entendessem o significado disso no mundo espiritual, nesse tempo de jejum eu tô investindo tempo em estudar a respeito do mundo espiritual. Ainda não me sinto 100% confortável de vir conversar sobre isso aqui com vocês,
porque eu quero ter minhas próprias experiências, não apenas o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo. Mas em breve eu vou ouvir falar sobre isso. E se vocês entendessem o quanto que existe uma batalha invisível por você, a todo momento você dedicaria um pouco mais de tempo. Você entenderia que as coisas não são tão à toa assim quanto parece. E aí você dedicaria mais tempo na busca. Na busca. Quando você dedica um tempo em jejum, você percebe que existe muito prazer naquilo que não é material. Existe muito prazer naquilo que é celestial. Existe um prazer, existe uma alegria que está além do entendimento. Sabe quando a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento? E a palavra diz também que o reino ele é conquistado à força. A salvação você tem de graça, mas o reino é conquistado à força. No céu nós vamos viver o reino de Deus. Mas você não tem um pinguinho de vontade de viver o reino aqui na terra? Gente, eu tô doida pra Jesus voltar, você não tá não? Nossa Senhora! Eu falo, Jesus, que saudade do que eu ainda não vivi. Conforme você vai mortificando a tua carne, o que impede você de ter essa sensibilidade, de ter essa percepção, é a nossa carne, são os nossos pecados. Os nossos pecados que são tão... Nós estamos tão acostumados que nós nem percebemos que são pecados. Ai, gente... Nossos comportamentos que a gente acha que faz parte da nossa personalidade, do nosso temperamento, pecado. Eu não quero aqui falar de uma forma religiosa, eu entendo, eu sou zero religiosa. Nesse vídeo em específico, eu tô falando pra você que quer ir pra um novo nível. Se eu falar pra uma pessoa que não é cristã, eu vou falar com ela, você vai conseguir conduzir uma conversa completamente sem religiosidade. Esses termos que eu tô utilizando não é pra trazer rigidez e religiosidade, mas somente pra te inspirar a marcar a tua data do teu jejum. Marca a tua data, tira um dia na tua semana, você vai escolher o alimento que você vai tirar. Se você vai tirar o café da manhã, se você vai tirar o almoço, se você vai tirar a janta. Se eu fosse você, eu faria um dia tirando 2 refeições. Aí você faz somente uma. Faz isso por um dia. Somente uma refeição no dia. Não necessariamente precisa fazer 24 horas de jejum, mas experimenta fazer uma só refeição no dia. Depois você vai aumentando. Conforme você vai percebendo as diferenças dentro de você, eu tô num nível que eu já tô, assim, obviamente que eu tô querendo comer meu japinha, eu adoro comida japonesa, um salmãozinho cru, mas eu já tô pensando no próximo. Eu já tô pensando no próximo jejum, porque não dá pra viver sem isso, literalmente. No nível de conhecimento de Deus que eu quero chegar, não dá pra viver de forma superficial. Então fazer o jejum, ele é muito simples. Você tira o alimento, separa um dia na semana para você sempre tirar um alimento. Você pode fazer um propósito também, se você quiser, tirar alguma coisa que você gosta, além do alimento, por exemplo, o café, o chocolate, você sabe, refrigerante. Mas não deixe de fazer o retirar o alimento de verdade, a refeição, ok? Quando você for começar o jejum, você vai escrever sobre as áreas interiores, jejum é limpeza interior, sobre aquilo que você percebe que precisa ser curado dentro de você. Às vezes uma dependência emocional, às vezes um julgamento, às vezes um hábito de mentir, um comportamento que você sente aí no teu espírito que, poxa, isso daqui não agrada a Deus. Então, eu já te desafio, coloca data. Se não for para começar hoje, comece hoje, mas coloque uma data e faça, experimente. Depois você vai me contar. Talvez você pense assim, Milena, mas eu não consigo de jeito nenhum, eu sinto muita fome e blá 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 blá. Gente, Jesus morreu por você, na cruz. Um sofrimento muito terrível. Você não consegue se abster de um alimento, uma refeição, para estar mais próximo dele? Eu vou ter que chamar um satanista aqui para entrevistar ele, um bruxo, um sacerdote superior. Dá uma lidinha sobre como que eles se preparam para um ritual.
E nós, cristãos, não temos vergonha na cara. Não temos vergonha na cara. Tô brincando, não vou entrevistar ninguém, não. E você também não vai ler, não, senão vai ficar cheio de pulga atrás da orelha. Mas, gente, é muito sério. Lá do outro lado, existe um nível muito grande de entrega pra você ficar de mendigaria aí, com preguiça, com medo, achando que não vai dar conta de tirar uma refeiçãozinha. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Toma vergonha na tua cara. Vai colocar uma gata aí, já vai fazer, coloca em prática. Não fica ouvindo meus vídeos não e ficando com obesidade cerebral. Vai colocar em prática as coisas que eu tô falando. Não tem como você não colocar as coisas em prática e não ver a tua vida transformada. Você vai ver transformação na sua vida, não tem como. Ok? Gente, vamos ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, se inscreva nesse canal. Vamos bater 400 inscritos. Estamos quase batendo esses 400 inscritos. Vamos bater hoje 400 inscritos. Conto com você. Compartilha com quem que você considera que vai ser bom, relevante assistir esse vídeo. Um beijo, até o próximo. Nós vamos falar sobre oração em línguas. Tchau, tchau.